aonde eu uso a minha estratégiazinha dos 100 pontos aí, que é bem interessante, principalmente quando o mercado está andando mais de lado, né, nessas regiões. Então, eu uso basicamente o suporte e resistência, pessoal. Regrinha que você já deve ter visto aí muitas vezes, né? Já ouviram falar aí. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Seguinte, essas regiões fortes aqui, toda vez que o preço dá o primeiro toque nelas, ele tende a retornar. Por exemplo, esse candle 5, ele testou ela, primeiro toque, ele foi até aqui em cima, aqui, ó, depois que ele caiu. Então, ele pagou aí na hora quase 150. Ele pagou, acho que até mais um pouquinho, porque não tem como eu puxar em cima da marcação certinho aqui. Ele foi quase bem lá no topinho e voltou. Ele não chegou nem a fazer. Ele pagou, deve pagar uns 170 pontos aí, quando ele bate no primeiro toque, né? Mesmo sem não formando padrão. Então, nessas regiões fortes, eu uso o meu estratégiazinha de 100 pontos. Eu bato, deixo no primeiro toque que ele tocou, ele bato, meu stop fica de 150 pontos, ele, na maioria das vezes, paga os 100 pontos. Ou eu espero que um rompimento, uma negação e a confirmação. Quando ele vem confirmar, eu entro também com a estratégiazinha de 100 pontos, as regiões de topo fundo, né? Mesmo ele também consolidadozinho, que é aquilo que eu falei para vocês. Um suporte rompido, regrinha básica, um suporte rompido, ele vira o que? Uma Resistência. 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 O suporte rompido e negado, ele vira o quê? Uma resistência mais forte ainda. Olha aí, o que ele está. Então, comece a observar isso. Isso acontece tanto no micromovimento, vou pegar a borracha aqui, quanto no macromovimento. Sempre, Nicolas, você usa essa estratégiazinha aí de 150 pontos, porque todas as vezes que aconteceu isso e o preço andou mais de 150 pontos contra mim, ele sempre andou 300, 400, mesmo que ele volte depois, mas toda vez que ele andou mais de 150, ele andou 300, 400. Então eu falei, eu não quero ficar segurando por esses 400 pontos contra mim. Então eu coloquei o stop lá, seria meu favor, para um alvo também, que seria interessante, que é um alvo de 100 pontos. Como funciona isso aqui à medida que o preço vai se formando, Nicolas? Aqui é a mesma coisa, ó. Contexto puro, pessoal. Contexto puro. Não tem segredo. Coisa fácil. Ó, rompeu esse fundo, ó. Aqui rompeu, negou. Rompeu o topinho, não rompeu? Negou. Mas ele vai cair até onde, Nicolas? Tem que passar daqui primeiro, ó. Não passou. O que a gente tem para cima? Olha lá. Ponto de retorno de preço, olha lá. Outro fundinho, ó. Olha onde que o preço bateu. Olha o que eu já falei para vocês. Qual que é o melhor ponto de retorno? É o quê? A maçãzinha podre, olha lá. Região rompida, negado, o preço tem que fazer o quê? O teste para poder startar o movimento. Olha as marcações de suporte e resistência funcionando de novo, pessoal. O que o preço fez aqui? Ele rompeu uma marcação minha de 50%. Peguei a
Certo, errado. Ele rompeu uma marcação minha de 50%. Se ele rompeu, o que eu vou aguardar? Uma confirmação de teste, né, para subir, ou ele fazer o quê? Negar e testar, olha aí. Bateu aonde? No ponto de negação de novo, no outro fundinho, não conseguiu passar dele. Por isso que entra o quê? É interessante entrar. Vocês estão entendendo que contexto sem candle a candle fica vago. E candle a candle sem contexto fica vago? Sim. Vocês conseguem observar isso? Isso evita, né, bastante os stops de vocês. Deixar o preço se formar, deixar o preço se formar e entender como ele se movimenta. Se eu tenho uma marcação e ele rompeu essa marcação, eu tenho que vir testar o rompimento dessa marcação para subir. Se ele nega, eu tenho que entender que cada marcação minha é um topo ou um fundo do movimento maior. Então ele volta para testar, daí ele vem. Vem até onde, Nicolas? Até um suposto outro alvo. Lá, se eu sei, se eu interpreto quem daquele, eu estou vendo lá, o preço está violinando ali no ponto de todo, não está passando. Então ali, eu já sei que eu posso fazer o quê? 377 pontos abaixo, eu posso fazer um jeito de quê? Pular do barco. Não está passando. Ó, ponto de retorno de preço, o preço não está passando. Fechou um candle carequinha, a gente já sabe o que é isso. Olha lá. O preço rompeu essa região de novo, abrigou e rompeu a região de novo. Faltou um testezinho na região, mas por que que ele não chegou na região? Abrigou aqui, ó, rompeu, tinha que fazer o teste aqui para subir. Por que que ele não chegou na região? Porque havia o quê? Pontos de retorno de preço segurando ele ainda. Então, se você entende o que é daquele, entende o contexto, já vai assimilar o quê? O preço está próximo da região, não está conseguindo passar porque tem ponto de retorno de preço. Posso comprar antes dele chegar na região. Grande chance dele fazer o quê? Startar um movimento de alta, que foi o que ele fez. Olha lá. Olha para onde ele foi. Região rompida. Região rompida. Ó. Por isso tem de voltar o quê? Fazer o quê? Testar. Nicolas, o preço não está voltando lá, o que que eu faço? Eu fico perdido? Não. Para isso você tem a leitura do que dá candle. Vamos achar os 50%. Olha lá. Ele não está conseguindo passar dos 50 do gatilho. Porque 46 é um gatilho. Ele quebrou o movimento, ó, rompeu a alta. Rompeu o topo. Então, ele é um gatilho. Qual que é a região mais importante, pessoal? Qual que é o 50% mais importante? E o preço não passa. Porque o preço não passa. Justamente isso. Não tem essa negação mais interessante, porque o preço não passa. Já ouviram a frase? O índice desconta tudo? O preço desconta tudo? É isso daí. Todo mundo fala. O preço desconta tudo. O preço é justamente isso daí. O preço caminha entre as distorções. Nicolas, mas por que que não chegou? Aqui tem uns 50%. Ó. Lá no minuto pode ter um ponto de retorno apoiando ele para fazer ele não passar desses 50%. Porque toda tendência é startada por onde? Micromovimento. 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 Chegou lá na minha regiãozinha de marcação, lá em cima de novo. Ó. O que que eu tenho aqui? Ó? Região rompida, pessoal. Maçãzinha podre, ponto de retorno de preço. Bem testar, permaneceu acima. Senta o dedo. Chegou lá em cima, ó, na minha marcação azul de novo. Olha lá o primeiro toque. Recuou. O preço não passou de lá. Ó. O que que ele formou lá? Um topo? Duplo. Topinho duplo. Ah, Nicolas, mas qual candle que eu vou entrar? Opa, se eu já sei o contexto que isso aqui é um topo duplo, já tem minha marcação, pondo confluência, vamos contar aqui. Os 50, os 58 rompeu o quê? 57. 59 tem que testar e dar continuidade. Ele não fez isso, mas permaneceu acima. Os 60 tinha obrigação de romper topo, não rompeu.
que o 61 tem que fazer, o quarto candle? Movimento ao contrário. Desabar, gente. Olha o tanto de confluência que eu tenho. Suporte, resistência, marcação no fractal maior. Por que marcação no fractal maior, pessoal? Macro movimento, ele faz o que com o micro? Anula. Pula. Vamos contar aqui. Quarto candle, uma confluência. Topo duplo, outra confluência. Marcação forte no fractal maior. Espera aí. 3 confluências. Eu vou pensar. Eu só preciso ter o quê? Paciência para esperar esses pontos, pessoal. Depois que se formou, fica fácil. Não é que você não sabe operar, que você às vezes toma um loss porque você precipitou. Não é isso. É porque você quer resolver as coisas aqui, ó. Até o quarto quinto. Se der 9h30 da manhã, se não tiver feito uma operação, você já está passando mal de nervoso, querendo sair da frente do computador, falando que o dia está ruim. Porque era assim comigo também. Era assim comigo também. Então, tem que ter paciência, vamos aguardar, vamos entender, né? Preço abriu, ó. Olha lá o 15 minutos. O que eu falei com vocês? Vamos mostrando aqui também o 15 minutos, puxando a sardinha para cá. 15 minutos negou o que o preço vai fazer lá embaixo, gente. Testar os 50% do 15. Olha que clareza aqui. Olha a minha marcação aqui, ó, mostrando mais uma vez. Senta o dedo. Mercado de manhã é bem melhor, né? Qualquer horário, cara. O que você precisa entender é contexto, né? De tarde vai ter momentos que ele vai se movimentar um pouco mais devagar. Mas com você a favor do contexto, os mesmos 150 de tarde é os mesmos 150 pontos, 200 pontos de manhã. Você precisa ter um pouco mais de paciência na parte da tarde, né? Dependendo da volatilidade. Mas tem horários aí, por exemplo, que ele fica bem legais também. Viu, Nicolas? Oi. Eu não sei se eu estou correto, não, mas eu vejo o candle diário como se fosse um candle normal aí dos 5 minutos. A gente espera ele ir fazer o teste, correto? Então, se Sim. você tirar o zoom um pouco do gráfico do 5 mesmo aí, você vai ver que ele começa fazendo um teste, é a violinada, para que lado que ele vai testar. Então, ele vai lá embaixo testar, você pode ver. Olha a queda que ele deu aí, do 1 até o 6. Então, ele retornou. Isso aí, para mim, eu entendo como uma violinada. E ele retornou tudo para cima de volta. Então, eu vejo isso aí. O primeiro, ele sempre vai... Nós esperamos ele fazer a violinada. Então, eu espero que ele vai fazer o movimento contrário. Muitas vezes. Muitas vezes também tem um candle careca, que ele já desce espinguelando e vai embora. O que você tem que entender é a mesma coisa, o contexto, vamos jogar no diário. Foi o que eu falei exatamente ontem, os possíveis pontos. Aqui é uma região forte. Olha a violinada aí que eu falei. Justamente, deu a violinada, ele vai. Violinou a mínimo, o alvo é aonde? 50%. 50%. Se o seu alvo é no 50%, a gente tem que ver se ele fechou aonde? Abaixo ou acima do anterior, olha lá. Acima. Se ele abrir aqui nessas regiões aqui amanhã, ó, ele pode vir testar um novo 50 aqui para o quê? Ô, Nicolas, Ou ele pode também nem querer conversa. Ele já pode abrir aqui em cima. Então Negando tudo. a gente tem que entender, né? Se ele abrir, vir testar esse 50 aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se ele abrir testando aqui em cima, opa, tem que aguardar, porque a tendência é de subir, vamos ver o que vai acontecer com ele. Vamos deixar ele movimentar. Eu não posso criar viés. Hoje tem que cair, hoje tem que cair, hoje tem que cair, porque o Bolsonaro fala. Não, né? Pelo amor de Deus, não vamos criar viés, pessoal. Vamos entender o preço. Lembra lá do que eu falei com vocês? Controle das emoções. Mercado é controle das emoções. Entendeu o contexto? Entendeu a movimentação do preço?
né? Olhou para o 15, ó. A gente tem tudo enquanto é ferramenta no preço. O preço mostra para a gente o que vai acontecer, gente. Não precisa de indicador, não precisa olhar, não precisa nada. O preço mostra para a gente. Olha aqui, o 15 mostrou, né? O diário está mostrando. Hoje eu fiz até questão de deixar essas marcações minhas na tela aqui para falar justamente sobre isso para vocês. Justamente isso. Entenda. No 15, no Entenda. 15 minutos, Pode falar. no 15 minutos é melhor para operar. O problema é que o stop é maior. Depende, cara. Depende. Aí eu Se só for, presta espero fazer a atenção. taxa. Então vou te dar um outro ponto de vista melhor. Se o 15 minutos é melhor para operar, se você tem mais. O que a gente Parece ser mais precisa? fácil. O que a Parece gente ser, precisa né? nesse mercado? Stop curto, alvo longo, correto? Sim. Beleza. Se o 15 minutos é mais fácil para você operar, você tem facilidade de operar por ele, o que você faz? Espera formar um padrão nele e Sim, confirma no 5. Que aí você vai entrar com um stop curtinho no 5 e com um alvo maior no 15. Olha que beleza. É isso que eu tenho visto aí, que não está dando para operar esses dias aí nem nada, mas É isso que você tem que semana que fazer. vem, se der, eu vou ver isso aí. Justamente isso daí. É justamente isso daí. Perguntei para você aquele dia, muito mais simples. É muito mais simples. Deixa ele se formar. A tendência se tem dificuldade, às vezes, em enxergar o 5, deixa eu se formar no 1. Leitura é a mesma, pessoal. É a Muita mesma, gente não é dificuldade, é que como ele tem menos candle, né? Então fica mais fácil. aparentemente fica mais fácil, né? O Sim. stop é maior, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, você entendeu? Mas mesmo assim, velho. Isso aqui não tem nada de proibido, não, galera. Lê É o como preço. nesse, é Lê como o nesse no preço, é dia. interessante. Então, Aqui, ó, vamos pôr nos 5 minutos aqui para vocês verem. Nicolas, sabe que eu não sei por quê, cara, mas o 1 minuto ali tá me atrapalhando pra caramba, sabe? um minuto é bravo. Hoje eu até meio que tirei ele da tela, deixei só o 5 e o 15, porque o 1, o que que acontece? Eu olho e aí eu disse, não, tá, dá para entrar numa operação aqui. Aí eu olho para 1 minuto, ele tem uma negação ali, ou ele tem um ponto de retorno, e aí eu acabo não entrando na operação, que eu já tinha enxergado no 5, eu acabo não entrando por causa do 1, entendeu? Eu não Ó, sei o que... vou te dar uma dica. Presta atenção. O 1 minuto, você vai usar ele só para confirmar a sua operação. Como assim, Nicolas? Toda tendência, ela começa a ser startada pelo micro. Correto? Sim. Uhum. Beleza. E o micromovimento, ele é anulado pelo Pelo macro. correto. Se você for operar nessas regiões aqui de macro, vamos dizer assim, 1 minuto, muitas das vezes ele pode não te dar confirmações claras. Tá? Agora, se você estiver operando nessas regiões de micro aqui, teste no 50 desses candles curtinho, ó, rompeu um testezinho no 50, testezinho no pullbackzinho no micromovimento, 1 minuto vai te mostrar. Então, você precisa primeiro identificar aonde você quer operar para você ficar o quê? Saber o correto do que você está olhando. 1 minuto ele vai te dar mais confirmações para operações de alvos rapidinho, curto. Né? Aí o que pode estar acontecendo? Às vezes você está querendo operar uma região macro com a confirmação no micro. Ele fica um pouco mais... não vai te deixar um pouco mais vago.